A paz do Senhor Jesus. É bom estar em casa com a família e ver o rosto dos irmãos. É bom receber o seu carinho, o seu sorriso, o seu aperto de mão. Vocês nos fortalecem. É bom ver a alegria de vocês. É bom ver o entusiasmo, o fogo do Espírito Santo em suas vidas. É contagiante. É bom saber que vocês estão firmes na fé e que essa fé é inabalável, porque ela é firmada na rocha que é Cristo Jesus. Para aqueles que não me conhecem ainda, muito prazer, eu sou o missionário Abimael. E a minha vida, parte da minha vida, eu desenvolvi nos últimos 15 anos aqui em Iquaraci. E talvez haja por aqui algum ex-aluno meu. Eu fui professor das escolas aqui, talvez pais de alunos meus. E eu estou feliz porque eu vejo no meio de vocês o desejo de viver para Deus, de servir a Deus incondicionalmente, porque vocês sabem do chamado que têm, porque têm convicção de que tem um propósito em suas vidas, mesmo com as necessidades que surgem nos seus dia a dia. Não é verdade? Quantos creem nisso, digam amém. É uma honra para mim estar com esta igreja e agradeço ao amado pastor Ari. Eu fiquei muito feliz, só a ligação dele nos fortaleceu nesse momento de angústia, de luta, né? Ouvir a voz do meu pastor, o carinho, a oração, e muitos irmãos mandaram mensagem aqui de Iquaraci, inclusive um obreiro falou comigo: estamos orando por você, viu? Eu digo, glória a Deus, muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres, amém? Então, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Mas eu coloquei aqui 3 palavras-chave que eu gostaria que você levasse para a sua vida hoje. São essas, você repete comigo, por favor? Diga: necessidade, chamado, propósito. Então, de novo, qual é a primeira? A necessidade, chamado e propósito. Qual destas tem a maior prioridade? É a necessidade? É o chamado? Ou é o propósito? Qual destas tem a prioridade número 1 nas nossas vidas? Seria a necessidade, porque é importante que elas sejam supridas para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, eu deixo para o chamado, porque o chamado é uma missão. O chamado é uma missão, e eu posso considerá-lo como muito importante. Ou seria o propósito, porque é mais importante na minha vida realizar o propósito. O propósito não é meu, o propósito é de Deus, porque Ele realiza o seu propósito em nossas vidas. Amém? Você não tem propósito. Quem tem é Deus em você e através de você. Por isso que você passa a ver com os olhos de Deus e você abraça o chamado de Deus para alcançar o propósito que Ele te chamou para realizar. O chamado é para todos. E a missão, que é o chamado, pode ser feita aqui, ser feita ali ou ser feita acolá. Mas o propósito será sempre o mesmo. A missão pode acabar aqui, a missão pode acabar ali, ou a missão pode acabar acolá. Mas o propósito só acabará quando você morrer. Você entendeu? Amém? Vamos com o nosso pai da fé, Abraão. Ele teve um chamado, ele tinha um propósito, mas surgiram as
necessidades. O que era mais importante para ele? A necessidade, o chamado ou o propósito? Mas o diabo, Satanás, ele tenta nos distrair com engodo para a nossa mente, tentando nos tirar do foco, forçando-nos a olhar para as necessidades e fazendo com que nós tomemos a mesma atitude de Abraão, tentar ajudar a Deus. E tentar ajudar a Deus é errado, porque Jesus mesmo falou que as necessidades têm que ser supridas não por mim, não por você, mas por Ele. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. É um mandamento de Cristo Jesus. Nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de comer. Não é assim? Mas eu tenho esta necessidade. Olhai para os lírios, olhai para as aves do céu. Vocês não são mais importantes para mim do que estas coisas? O próprio Senhor Jesus sabia da sua missão, do seu chamado, e que teria que realizar o propósito de Deus. E diante dele surgiram todas as necessidades que você possa imaginar. Então, eu e você temos, sim, necessidades, mas temos uma missão e sabemos que nela realizaremos o propósito de Deus. Quando a gente olha para Josué, ele teve um chamado, ele sabia que estava ali ao lado de Moisés, porque sabia do seu chamado. E quando Moisés morreu, Deus falou com ele dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Não tema, não olha para a direita nem para a esquerda, vai, em outras palavras, parafraseando, e realiza o propósito que eu estou tendo para a tua vida. Josué e Caleb. E Caleb, mesmo velho, mesmo com os anos passados, não deixou de realizar o seu propósito. Conquistar, avançar, derrotar os inimigos e colocar ali um altar para a glória de Deus, colocar ali uma tribo do povo de Deus e dizer: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa força, a vitória é do povo de Deus, aqui reina o Deus de Israel. Mesmo nos seus últimos dias de vida, ele estava ali como quem estava pela primeira vez derrubando as muralhas de Jericó no nome do Senhor dos Exércitos. Então, nossas palavras bem básicas são necessidade, chamado e propósito. E o inimigo vem dizer para nós que temos que primeiro suprir essas necessidades, para que nós então possamos realizar a missão de forma confortável, segura, para alcançar o propósito de Deus. Não é assim que é no reino de Deus. O reino de Deus é, como diz o Senhor Jesus: buscai a Ele, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, não é isso? E a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou nós somos movidos pela fé, ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos de fé em fé, para que desfrutemos da presença de Deus e andemos também de glória em glória, ou nós não iremos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. A minha vida, a sua vida, não pode ser de forma alguma baseada nos solos deste mundo. Ela tem que estar firmada na rocha que é Cristo. Você entendeu? Diga amém. Então, eu sei que tem um chamado. Agora falando entre mim e você, eu sei que temos um chamado,
seja esta criança, esse adolescente, este jovem, esta jovem, para realizar algo muito especial, que antes mesmo de eu ter sido gerado no ventre da minha mãe, como diz o profeta Jeremias, que ele já nos conhecia, ele já havia nos formado, ele já nos havia chamado, e por isso ele também chamou a mim e a você, que pode ser este chamado para entrar numa faculdade, para fazer uma graduação, para ser um profissional e trabalhar em qualquer área da minha cidade, do meu estado, do meu país, ou além mar, mas que eu tenha a convicção de que a minha vida é um chamado de Deus para realizar o seu propósito. Eu não posso, de forma nenhuma, estar com foco nas necessidades, e sim no chamado para a realização do seu propósito, porque a intenção de Satanás é nos desqualificar, tirar a convicção de quem somos em Cristo Jesus. Ele tentou desta maneira fazer com Cristo Jesus. Ele foi no momento da sua fraqueza e tentação, no seu momento de prova no deserto, dizendo a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Cristo sabia quem ele era. Eu e você sabemos quem somos em Cristo Jesus. Então nós não vamos olhar para as necessidades, nós vamos seguir a orientação do apóstolo Pedro, que nos orienta dizendo de que, como? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. E Pedro nos ensina que Ele tem cuidado de nós, sabendo que Ele suprirá todas as nossas. Ele. Amém? Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu e você somos dependentes da graça, do favor, do amor de Deus. Então esta moça, esse rapaz, que tem o seu chamado, que sabe que no seu coração há um desejo de realizar algo extraordinário, entende que é a voz do Espírito Santo de Deus chamando para aquela missão. E Ele chama você e capacita você e prepara você de uma forma extraordinária. Mas no meio desta caminhada surgirão os intempéries da vida, surgirão as necessidades colocadas no meio do caminho pelas ilusões de Satanás, que tentarão desfocar os seus passos da direção que é Cristo, pois o seu alvo é Cristo. Mas você, depois que levanta, ou cai de novo e levanta, sabe que o seu Redentor vive. E aí você focado na sua necessidade, não. Você focado na sua missão, sim. Sabendo que você tem um propósito a realizar, sim. Vai lutar a todo e qualquer custo no nome do Senhor dos Exércitos. Não vai lutar sozinho, mas com humildade diante de Deus, pedindo a Ele: Senhor, guia os meus passos, guia a minha mente, guia o meu coração, mostra-me, Senhor, o caminho que eu devo seguir, abre a porta que Tu queres que eu entre por ela, Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Esta é a visão da nossa juventude hoje, e esta é a geração que está sendo preparada para a glória do nome do Senhor Jesus, através desta igreja, através da igreja do Senhor Jesus, aqui, em outro lugar, em outro estado, ou além mar, seja onde for, o Espírito Santo de Deus, que fala com você, que habita em você, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em você, que se diz agora um morador da sua vida, deste templo ambulante que é a sua vida, que diz o apóstolo Paulo, que o seu Espírito se comunica com o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Este Espírito te chama para o seu chamado, para realizar o seu propósito. Você entendeu? Outro dia eu falei com um amigo meu sobre sonhos
desejos e vontades que vêm ao nosso coração, ao nosso pensamento. Muitos deles são o Espírito de Deus deixando bem claro que é o desejo de Deus para a vida deles. E eu disse para eles: sabe o que é importante? Eu pegar esse sonho, este desejo e esta vontade e dizer: Senhor, Tu sabes que o meu desejo é alcançar aquele alvo, Tu sabes que o meu desejo é realizar aquela tarefa, Tu sabes que o meu desejo é fazer aquela conclusão daquela missão, daquele trabalho, o meu desejo é ter aquela graduação, é trabalhar naquela cidade, servir aquela empresa, é casar com aquele homem, com aquela mulher, é ter tantos filhos, ter aquela casa, viver desta forma mais confortável. Deus tem todas essas coisas boas para nós, porque Ele é que sabe que planos Ele tem para nós, é planos de vitória, é planos de prosperidade, é planos de paz, e não estão nem sequer próximos desse pensamento mesquinhos e tão baixo que nós temos. Ele quer nos surpreender de forma extraordinária. Afinal, o Espírito Santo de Deus nos adestra todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, dizendo: você é filho de Deus, entenda isso. Você é filho de Deus, entenda isso. Você é filho de Deus, entenda isso. Você anda com Deus, ouve o chamado de Deus, realiza o seu propósito, e quando as necessidades suprirem, você entende que quem deve supri-las é o Senhor Jesus. Mas as necessidades são tão grandes, nós somos tão fraquinhos e cedemos com tanta facilidade. Nós temos uma facilidade de ouvir e dar atenção para aquilo que é negativo, ao invés de ouvirmos a voz do Espírito, a verdade que vem do trono de Deus. É impressionante como nós estamos ainda falando na juventude, galgando a sua carreira, buscando o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo, porque sabe que na sua vida tem um chamado. Ele ouve alguém dizer lá, ele ouve o seu pai dizendo: se tu não trabalhar, tu não vai conseguir. Ouve a mãe dizendo: olha, se tu não te esforçar, se tu criar juízo na tua vida, tu não vai conseguir. Ele ouve um colega falando de forma negativa: olha, você não vai conseguir, olha, você não tem capacidade. É impressionante como as pessoas ouvem isso e acabam acreditando naquela mentira, porque não é a voz do Espírito de Deus, e acabam cedendo e ficando tristes, desanimadas, e recuam e acham que é verdade, porque é mentira. O Espírito Santo de Deus nunca vai falar algo negativo para a sua vida. Ele sempre terá uma perspectiva de prosperidade e de vitória para você. Porque você tem convicção do seu chamado. Com este mesmo amigo, eu estava conversando com ele, que eu morava, a minha mãe e meus 10 irmãos, numa palafita lá no Guamá. Na época não entrava nem carro lá, porque era só uma ponte mesmo com água, embaixo tinha uns mussuns lá, uns puraqués. E aí, a mamãe, uma vez nós acordamos, ela disse: vamos tomar café. Nós sentamos lá numa mesinha e tinha café. Nesse dia não tinha farinha, foi café sem farinha. Eu não estou dizendo isso para você olhar para essa miséria não, que isso não é de Deus não. Mas eu quero que você preste atenção no que a minha mãe ensinou. Vamos, está todo mundo sentado, tinha só o café, tinha açúcar. Vamos orar. Vamos orar. Ela dizia: Senhor, repitam comigo: Senhor, Senhor, obrigado por este dia. A gente repetia: obrigado pelo café da manhã. O pão ainda não chegou, mas vai chegar. Senhor, obrigado, Tu és bom, Tu és fiel. Senhor, obrigado pelo almoço que Tu vais enviar. Obrigado pelo jantar, Senhor. Mostra para os Teus filhos que Tu vai mostrar a Tua fidelidade. Obrigado, Jesus, Tu és bom e a Tua fidelidade dura para sempre. A gente tomava aquele café sempre nessa direção. Mas a gente ficava perguntando: que hora vai chegar esse pão? Que o estômago já está... Davam mais 11 horas da manhã. Era período de férias. Quem dera que fosse período de aula, né? A gente ia merendar na escola. E se fosse sábado, eu ia correndo para a reunião das crianças, porque tinha merenda lá. Mas tudo bem. Dava 11 horas assim, mais ou menos... Uma vizinha batia na porta: oi, vizinha,
Vizinha, me desculpe, meu marido viajou, só agora que ele voltou, está aqui o dinheiro do perfume que eu comprei da Avon da senhora. Meu pai desempregado saiu para procurar emprego, e o dinheiro da Avon chegava. Não estou fazendo propaganda, não. É que a minha mãe vendia há muito tempo Avon. E aí, a mamãe dizia assim, quando a vizinha saía, ela batia a porta, disse, está vendo como Jesus é fiel? Abimael, vai comprar o pão, correndo. E eu dizia, aleluia, aleluia. Eu vinha agoniado, trazia aquele pão da mercearia do vizinho, do irmão Cipriano, e a vontade de tirar uns pedaços, eu já vinha tirando a lasquinha do lado e comendo. E eu chegava em casa, ela cortava, não tinha manteiga não, né? Mas eu começava a ver como Jesus é fiel, conforme a minha mãe falou. Agora ela comia o pão, ela disse, agora fique aqui, que eu vou na feira. E ela vinha de lá, fazia aquele caldo carregado de legumes com costela, e a gente almoçava e jantava e ainda arrotava. Deus é fiel. Mas eu vendo a prosperidade chegando na minha casa pela fidelidade, na confiança da minha mãe, nos ensinando a depender dele, e ela dizia, Deus tem um chamado para a vida de cada um de vocês, ouçam a voz de Deus. E eu vinha da escola uma vez, eu vou entrando, tinha uma irmã orando lá na porta da casa com a mamãe, que a casa aumentou, agora tinha uma sala e o quarto com a cozinha, tudo junto, né? E aí eu entrei devagarinho, para não atrapalhar aquela oração, porque eu estava doido para entrar e fritar um ovo e comer. Aí quando eu entro, a irmã que estava de joelho orando com a mãe disse, meu servo, eu te chamei aqui para te dizer que eu te escolhi, e eu vou te preparar, e eu vou te enviar, e eu vou cuidar de ti, e te enviarei para terras distantes, e vou te usar para o meu propósito. Eu sabia que era a voz de Deus, mas eu queria comer o meu ovo frito. O tempo passou, outro dia, aí eu estava deitado num beliche, e falando, a mamãe passando roupa, eu estava deitado e dizia, mãe, eu me vejo num lugar, acho que eu estou na África, tantas pessoas assim. Aí eu comecei a descrever o que eu estava imaginando. Eu pensava que eu estava imaginando, mas Deus estava me mostrando algo. E aí eu olho, a mamãe estava chorando. Eu disse, mãe, isso é só imaginação. Ela disse, não, meu filho, isso não é imaginação. Ela passando roupa. Não, isso não é imaginação. Ela disse, mas não chore, mãe, não fica triste, eu não vou embora não. Ela disse, não estou chorando, eu estou feliz, porque eu sei que tudo isso, está vendo, Deus já havia me falado, então eu sei que Deus é fiel, meu filho. Eu disse, mãe, nós moramos aqui nesse lugar, nós não temos nada, como é que eu vou para esse lugar distante? Disse, meu filho, tu não conhece ainda o teu Deus, tu não conheces o teu Deus. Aí eu trabalhando na feira do Guamá ali, que eu fiz um carrinho e tal, para cima e para baixo, deu vontade de estudar inglês. Aí eu estava lá estudando inglês, estudando inglês, até que um dia eu não aguentei mais pagar curso de inglês. Aí eu chorei, fui lá para casa. Aí eu me escondi num banheiro que tinha de madeira lá atrás. Aí a mamãe chegou, cadê o Abimael? Não sei, aí está aí para trás. Aí ela chamou, Abimael. Aí eu não respondi, porque eu estava querendo me decepcionar com Deus. E ela ouviu o meu choro. Ela disse, vem cá, meu filho. Eu disse, o que foi? Mamãe, hoje é o último dia. Eu tenho que pagar o curso de inglês. Eu não tenho dinheiro. Acabou tudo para mim. Ela olhou para mim e disse, meu filho, qual foi o dia que Deus te deixou na mão? Eu disse, nunca. Então, meu filho, se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o propósito dEle. Aí, mas mamãe, já vai dar 7 horas, e fecha 7 horas lá. Eu disse, meu filho, Deus te ama. Minha irmã gritou, mãe! Eu disse, o que foi? A vizinha está aqui. Foi lá. Ô vizinha, desculpa de novo, é que meu marido viajou, mas olha, trouxe todos os 2 meses atrasado, ela voltou de lá. Eu não estou te falando que Deus é fiel?
vai lá pagar esse curso. Aí, glória a Jesus. Irmão, eu disse, mãe, já deu 7 horas, até pegar o Guamá Conselheiro, para chegar na Tamandaré, já fechou a escola há muito tempo. Eu disse, meu filho, tu não está entendendo, tu não conhece o teu Deus ainda. Se Ele trouxe o dinheiro aqui, é porque Ele quer que tu vá lá. Tá bom, eu vou, só para agradar ela, mas já estava muito desanimado. Eu fui. Quando eu estou vindo no ônibus, assim, aquela fila enorme em frente da escola. Eu disse, meu Deus, não fechou a escola. Eu entrei, fiquei na fila lá, e deu vontade de ir ao banheiro. Quando eu vi, tem um colega meu lá na frente. Ele disse, ei, Abimael, tudo bem? Tu vai continuar o curso? Vou. Eu vou continuar. Ele disse, deixa eu pagar logo o teu aqui, então. Eu disse, mas... Aí ele pagou. Eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, está tudo certo. Ele furou a fila para mim, vê se pode isso. Mas foi só aquele mês que pagou o curso. Depois não tinha mais dinheiro. E aí, Jonas? E depois? Aí entra o Jonas na jogada. Eu falei, olha, eu vou lá com o Jonas. Jonas, a situação é assim. Não, nós vamos lá resolver isso. E foi lá e brigou e nada. Disse, não resolveu. Foi comigo lá, você lembra? Não lembra mais. Fomos lá para resolver esse negócio dessa escola. Ele queria chutar a porta da escola lá, bater no diretor, mas eu disse, calma. Aí disse, o que está faltando? Falta pagar a mensalidade, comprar o livro, é caro. Tu vai continuar. Obrigado, amigo, você me ajudou até o final. Deus te abençoe. Eu concluí, eu fiz a celebração, ele não foi que estava viajando, né? Queridos, depois dali, foram tantas coisas que Deus colocou, e Deus foi falando, através de muitos vasos, dizendo, eu te trouxe dali até aqui, para realizar a minha vontade e o meu propósito. Eu vim participar de um congresso de missões aqui, eu acho que foi o primeiro congresso que o Senhor realizou aqui na Orla, e eu estava muito abatido, muito triste, vinha eu, minha esposa e meus filhos, nós estávamos tão desanimados, e eu fiquei lá atrás, e eu disse, minha filha, vamos ficar aqui, e meus meninos lá, o irmão Jorge estava trabalhando, e o pregador começou a pregar. Eu nunca esqueço dessa mensagem. Ele disse assim, leia comigo. Jesus disse para os seus discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado. Aí ele começou a falar de ouvir vozes, e disse, ouça a voz de Jesus. Ele disse que vai atravessar para o outro lado, então ele vai atravessar para o outro lado, com vento, sem vento, com tempestade, sem tempestade, com desespero, sem desespero, ele vai atravessar do outro lado, e você vai com ele. Eu saí desse congresso, tufado, todo grosso, dizendo, a vitória é nossa, no nome de Jesus, nós vamos chegar do outro lado. O meu relógio está marcando aqui. Então, eu e você, irmãos, temos um chamado e temos uma missão. E ninguém estaciona no reino de Deus. Ninguém para e se aposenta no reino de Deus. Porque todos nós temos um chamado, temos um propósito. E essas necessidades que Satanás tenta distrair a nossa visão, para elas olharmos e perdermos o foco, e tentar resolver aquilo que não é para resolvermos, sim, apresentar, trazer, carregar e colocar diante do Pai, para que Ele supra, não deve nos impedir de realizar a sua missão, porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Quer ver? Porque Deus prova o seu amor para conosco
Ah, não estou mais lendo a Bíblia. Sendo nós ainda pecadores, mas também aqueles que são chamados para o seu propósito. Não interessa quantos anos você vai viver. Está vendo, tia? A vovó está ali me olhando. Olha, linda. Você sabe, você está mais bonita hoje. Você só vai passar quando realizar, tia, viu, vovó, o propósito de Deus na sua vida. Aí você vai dizer: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei também a fé. Vamos ler Salmo 34 juntos, que o meu tempo já foi, 1 minuto falta. Salmo 34. Vamos cantar o Salmo 34. Eu bendirei o Senhor. Quando? Em todo o tempo. Com café da manhã ou sem café da manhã, com almoço ou sem almoço, com jantar ou sem jantar, com farinha ou sem farinha. Você entendeu? Com emprego ou sem emprego. Amém? Com luz ou sem luz. Amém? Porque eu dependo dele, ele vai abrir a porta, ele vai me dar o emprego, ele vai me dar a vitória, ele vai me dar prosperidade, ele vai fazer o impossível ser possível, ele vai acontecer e vai fazer acontecer. Amém? O seu louvor estará sempre nos meus, e não palavrão, nem reclamação, nem murmuração, é só louvor, e chorando, e não vendo nada, e chorando, mas eu louvo a Ele, eu louvo ao Senhor, porque em todo tempo, sempre, eu bendirei ao Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. E ele diz no verso 3, louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, Ele livrou-me de todos os meus. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Diga: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado pelo chamado, pelo Teu propósito, pela Tua vontade na minha vida. As minhas necessidades coloco diante de Ti. Obrigado porque Tu me amas, Senhor, tanto, 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 tanto. Obrigado, eu recebo o Teu amor, mesmo não sendo merecedor. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo meus pastores, eu abençoo meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.